para nos ajudar a entender mais sobre esses desdobramentos dessa guerra tarifária de Donald Trump, eu chamo agora ela aqui para nossa programação, a Bruna Aleman, Head de Internacional da Nomos, para conversar com a gente. Bruna, minha querida, muito bom dia para você, sempre muito bom te ter aqui na nossa programação, bem-vinda sempre. Imagina, muito obrigada. É uma honra estar aqui com você novamente, Débora. Bruna, vamos lá, né? Ameaças tarifárias de Donald Trump, depois de um bom tempo aí que a gente estava com outras coisas no radar, agora prazo final dessas negociações chegando e algumas surpresas. Primeiro, ameaças de Trump, ameaças tarifárias de Donald Trump aos países do BRICS e aqueles também que se alinharem nessas ideias que ele trata como anti-americanas nesse momento do bloco econômico. Até que ponto esse gesto, Bruna, revela uma tentativa dos Estados Unidos de conter essa desvalorização que a gente vê a nível global do dólar como uma moeda hegemônica nesse momento, especialmente diante, né, de ambições. E aí eu trago não só o BRICS, porque a gente já viu em outras situações, até mesmo nessa semana agora passada, o presidente Lula assumindo a presidência do Mercosul, falando novamente uma moeda única de transação no bloco, ou seja, a gente tem um governo brasileiro muito ativo nessa defesa de ter outras moedas de transação que não seja unicamente o dólar. Coincidentemente, o Brasil ali presente também no Mercosul, no BRICS, e essas conversas acontecendo em paralelo. Ou seja, então, até que ponto esse gesto, né, de Donald Trump de taxar o BRICS, países que se alinhem a essas ideias do BRICS, possa ser também uma tentativa de driblar um pouco dessa hegemonia do dólar nesse momento? Bom, vamos lá, vamos dividir em partes para ficar um pouco mais simples. A primeira etapa é a vulnerabilidade que o Brasil se coloca contra os Estados Unidos, né? Então, nas últimas semanas, não somente em relação à moeda, mas em outras questões, principalmente geopolíticas, tem diminuído bastante a credibilidade do Brasil para os Estados Unidos. E nós sabemos muito bem, desde o primeiro mandato de Trump, que ele não faz isso somente para pressionar, mas também como ele trabalha, vamos dizer, se um país tivesse um psicológico, ele trabalha ali aquele psicológico com essas gritarias, principalmente voltadas nas redes sociais e também trazendo como se fosse o superpoder que ele poderia para poder blindar qualquer tipo de política econômica anti-americana. E isso pode ser relativamente negativo. Se nós olharmos, voltarmos um pouquinho para trás, quando houve aquela tarifação dos Estados Unidos perante ao mundo inteiro, o Brasil praticamente saiu ileso, porque foi uma das menores taxas, e neste meio tempo a gente conseguiu politicamente e também economicamente desenvolver outros caminhos, principalmente relacionados à exportação, outros tipos de mercado, ampliar o mercado com a China. Mas o mais interessante é que nesta briga de moeda, e tudo sendo transacionado em dólar, e mesmo com essa pressão inflacionária que a gente tem aqui no Brasil, acabou não afetando a gente. Conseguimos trafegar neste mercado. Se o Brasil continuar desta forma, tentando pressionar relativamente os Estados Unidos, ou tentar, inclusive, pontuar essa questão dessa nova moeda, que aparentemente não é nenhum consenso entre todos os países membros do BRICS, pode ficar ruim mais numa questão política comercial, desenvolvida apenas pelo Brasil, ou se não por poucos países ali em volta, do que uma política inteira do BRICS. A China precisa dos Estados Unidos, os países, apesar de estar tendo um efeito desdolarização, mas muito voltado para o ouro e não por uma outra moeda ou porque é a sua própria moeda, eles querem que seja transacional mundialmente, mas mais para o ouro por uma questão de equilíbrio e algumas questões atuais também do déficit fiscal dos Estados Unidos, a dívida e todo o processo que nós temos passado, mas não é o desenho ideal, até porque uma moeda para ser transacional e os países do BRICS, grande parte ali, nós temos uma parte, na verdade, que está em conflito, ela não traz principalmente credibilidade e confiança para ser uma moeda mundial. Mas essas ameaças de Trump, né, em taxar esses países que fazem parte ali do bloco, inclusive a gente já teve manifestação, né, de vários países, até para tentar deixar bem claro essa divisão, né, de ideias que surge dentro, que divide até mesmo o próprio bloco econômico, o próprio BRICS.
Essas ameaças do Donald Trump surgem no momento em que a gente tem uma certa reconfiguração de alianças globais acontecendo, Bruna. Então, de que maneira isso não poderia acabar, essa escalada, né, de ameaça tarifária, não poderia também acabar estimulando acordos bilaterais, intra-BRICS mesmo, diante desse contrapeso, né, estratégico que a gente vem acompanhando acontecer nos últimos meses, né, com esse tarifaço do Donald Trump, já que a gente também tem potências econômicas importantes fazendo parte desse bloco. Ou seja, de alguma maneira, isso não pode ser um tiro no pé de Donald Trump? Pode ser um tiro no pé ao mesmo tempo que não. Porque alguns países, e principalmente a China, já está bem avançado nas negociações com os Estados Unidos, que apesar do que a rede social, vamos dizer assim, traz, eles estão em negociações há muito tempo e estão configurando um outro desenho para trabalhar entre si economicamente. O que pode ser mais um tiro no pé é o Brasil brigando sozinho por uma pauta que a grande parte dos outros países talvez nem queiram tanto, ou sim, pode-se criar novas alianças bilaterais dentro do BRICS, dentro do padrão que não afete aquele próprio país com as suas negociações dos Estados Unidos. Ou o próprio Brasil mesmo, se nós não tivéssemos pontuado tão fortemente ou batido tão de frente contra os Estados Unidos em várias falas, e aí é uma questão de política mesmo, né? Aqui a gente fala muitas horas nós precisamos ser políticos. Então a política é trabalhar essa politicagem. Algumas vezes é muito interessante, principalmente com os Estados Unidos, vir de que as tarifas elas foram estendidas ali, né? Então a gente tem esse prazo até o dia 1º de agosto. Vários outros mercados estão fazendo esses acordos bilaterais ou também os acordos com os Estados Unidos, ou seja, grande parte das tarifas reduziram bastante. O Brasil acabou ganhando outros mercados, o que não seria nem interessante agora receber mais uma tarifa dos Estados Unidos praticamente sozinho, e grande parte dos países dos BRICS, apesar de acordos bilaterais, ainda tem um potencial e ainda tem uma necessidade dos Estados Unidos muito grande. Não conseguiram ainda neste meio tempo fazer outros tipos de mercado e também outros tipos de acordo para não precisar tanto dos Estados Unidos, inclusive das suas reservas, inclusive dos seus produtos. Então, é um ponto muito delicado, que são 11 países com necessidades diferentes e que talvez não estejam alinhados nesse comum. Pode ser mais um tiro no pé do Brasil do que do próprio Estados Unidos. Perfeito, Bruno. Então, ainda pegando, só para poder a gente amarrar, né, essa pontuação aqui do Brasil em toda essa situação, há espaço para uma diplomacia nesse momento do Brasil de não alinhamento ativo nesse cenário? Eu te pergunto isso porque o Brasil se vê nessa posição ambígua, né? Tem a questão do interesse de manter um protagonismo no BRICS, ao mesmo tempo tem os Estados Unidos como um dos seus principais países de exportação. Então, nessa linha, né, de ambiguidade do Brasil querendo se destacar nesse protagonismo nos blocos econômicos e, por outro lado, também não comprometer um dos nossos principais clientes, como que faz? Há espaço para uma diplomacia nesse momento de não alinhamento ativo? Você vê isso para o Brasil? Sim, nós precisamos, na verdade, conseguir trabalhar esse BRICS de uma outra forma. Eu acho que tem alguma outra visão que o Brasil precisa enxergar, não batendo de frente com os Estados Unidos e tentando fazer um alinhamento. Pode ser não tão diplomático, se nós pudermos enxergar, mas pode ser questões um pouco mais de longo prazo. O Brasil está muito afoito, inclusive, em trazer esse novo, vamos dizer, esse novo desenho como principal, assim, como esse protagonismo, como ele trazer, como ele tivesse criado ali aquela nova ideia. Mas acho que o Brasil ele precisa se posicionar de uma outra forma e trabalhar de uma forma mais tranquila e um desenho mais de longo prazo. O que seria isso? Todo desenho e todos esses países que estão envolvidos no BRICS, inclusive o Brasil, ele pode trazer não só novos acordos bilaterais, como também potenciais futuros de investimento e também de trocas. O Brasil, por exemplo, ele pode melhorar outras
muitas questões, principalmente para esses principais parceiros comerciais, sendo que ele já melhorou bastante. Grande parte desses efeitos das taxações, por exemplo, a China já está agora com quase 70% das suas importações de soja oriundas do Brasil, que não seria possível se não houvesse essas questões dos Estados Unidos. Ou seja, abrir os olhos onde há espaço de mercado, onde ambos países podem crescer, não batendo de frente direto com os Estados Unidos, mas apenas respondendo a uma questão que tem uma escala mundial e não uma escala pontual. Eu acho que o pior aqui dentro deste cenário é o Brasil se colocar dentro dessa situação onde ele fica apenas no holofote. Então, ele pode ser protagonista, sim, dentro do grupo, criando novas narrativas e novas entradas comerciais que não afetem diretamente os Estados Unidos, e essa seria a maneira mais inteligente e talvez não tão diplomática, mas uma Uhum. maneira um pouco mais tranquila de conseguir potencializar o BRICS. Antes de chegar a falar das tarifas, que eu ainda quero só perguntar para você sobre essa questão do prazo das tarifas, mas antes disso, considerando que setores como, por exemplo, proteína animal, celulose, siderurgia são fortemente dependentes de mercados como o dos Estados Unidos, você, como mercado americano, você avalia nesse momento, Bruna, algum risco de choque de confiança dos investidores internacionais, né, que veem o Brasil como destino de médio prazo, por exemplo, para investimento, diante desse cenário que a gente tem agora? Pode o Brasil correr agora, nesse momento, esse risco de choque de confiança, principalmente para esses mercados? Não no momento zero, o mercado geralmente ele precifica esse tipo de risco, e um dos pontos que já está precificado quando se investe no Brasil e o investidor estrangeiro está olhando é o risco país. E nós temos enxergado isso bastante tanto na nossa política econômica quanto na nossa política tradicional. Então, isso é um dos pontos. Agora, o que o investidor internacional, o investidor estrangeiro, ele vai acabar olhando o Brasil, tem dois cenários agora que podem mudar nesse segundo semestre. Não neste momento de agora, mas no cenário do segundo semestre. Primeiro, em relação ao déficit fiscal dos Estados Unidos, se conseguir trazer um pouco mais de credibilidade, e os dados dos Estados Unidos estão dizendo que em setembro pode haver um corte de juros, a gente pode ver uma fuga de capital para os Estados Unidos, e aí sim o Brasil, dentro desse cenário que não está ajudando muito, a gente pode ser um pouco mais dificultoso, e o aumento dos nossos problemas internos, principalmente relacionados ao risco país, que a gente está falando de uma insegurança política, econômica e judiciária também. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Não no momento zero, está precificado no mercado, nós estamos indo muito bem, mas temos que tomar as devidas proporções, que o mercado ele não trabalha só com agora, ele trabalha com médio prazo. E aí, sim, no segundo semestre, pode haver um risco de uma fuga de capital, caso a gente não consiga lidar, principalmente politicamente, com essa situação. E, Bruna, agora falando sobre essa questão dessa postergação do início das tarifas para 1º de agosto, né? Isso pode ser lido, na tua visão, como posicionamento estratégico de Donald Trump ou, na verdade, um tom mais de amenizar realmente essa guerra tarifária que começou, né, assustando todo o mercado, ou seja, mas vem se arrastando até agora, desde quando Donald Trump assume, né, o mandato, e efetivamente a gente não tem acordos tarifários fechados, e sim até mesmo uma prorrogação de prazo, como se os Estados Unidos estivessem mais flexíveis nesse momento para as negociações. É um posicionamento estratégico? É realmente maior flexibilidade? Qual que é a leitura que você faz desse prazo agora sendo prorrogado? Acho que é um mix de vários fatores. Primeiro, nós temos as questões, a opinião pública é muito importante nos Estados Unidos, e logicamente o Trump tem enxergado isso para ver até que ponto aquilo é relevante ou não. Segundo ponto, os dados econômicos saindo. Provavelmente a política do Trump, ela é muito interessante. Nós não podemos falar que ele não pensou na hora de colocar isso. Talvez a forma que ele agiu não tenha sido a das melhores. Mas sim, era uma política protecionista, nós sabíamos desde o início quando o Trump ia entrar, talvez não tão rápido quanto efetivamente foi. E os dados econômicos dos Estados Unidos ainda estão maquiados com as políticas pré-tarifas, ou seja, se ele quer muito a redução dos juros, principalmente porque aquilo
está dificultando o pagamento dos juros para ele, principalmente dos juros do curto prazo do Tesouro Americano. Então, para ele é interessante manter os dados econômicos, principalmente no curto prazo, de uma forma interessante para que o Fed entenda que pode fazer esse corte de juros. Então, o Trump, estrategicamente, está unificando forças. Primeiro, vendo como as indústrias dentro dos Estados Unidos, então as empresas dentro dos Estados Unidos estão se movimentando para talvez uma reindustrialização americana, que esse foi o principal ponto que ele trouxe. Segundo, sim, está devagar, mas ele está conseguindo determinados acordos e olhando novos mercados que podem ser interessantes para os Estados Unidos. Então, sim, estamos olhando essa parte. Terceiro, ele está conseguindo enxergar agora o impacto das tarifas e qual é o grau de dependência efetiva dos Estados Unidos relacionado a isso, principalmente em relação à pressão inflacionária. E quatro, logicamente, os dados econômicos dos Estados Unidos que a gente ainda não consegue enxergar, muitos estão ainda maquiados com a pré-importação antecipada que houve, e sim, agora no segundo semestre ele vai conseguir enxergar. Então, é extremamente estratégico para ele, chegando cada vez mais perto do prazo e entendendo-se, principalmente, se os dados da economia dos Estados Unidos estão chegando onde o Fed precisa e fazer esse corte de juros, pode ser que o tom dele se torne cada vez mais brando, porque o Trump ele é estratégico. Muitos dizem, né, que ele grita muito, mas ele é extremamente estratégico dentro dos seus passos. Às vezes não da melhor forma, às vezes um pouco antecipadamente, mas sim, ele está olhando passo por passo. E pode ser que a gente chegue em agosto com alguns dados que serão entregues e que ele vai ver que ainda pode estender para determinados países até que ele consiga enxergar a economia americana ali crescendo da forma que ele quer como um todo. Perfeito, Bruna. Quero muito agradecer, minha querida, a tua participação aqui sempre. Um ótimo dia para você, bons negócios aí, até a próxima. Até a próxima, até a próxima, um bom dia. Obrigada, querida, até mais.